Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite feito pelos amigos André Agra e o Luiz Alberto, do SEBRAE. É uma honra para mim estar aqui hoje, representando a SUDENE, mas participando de um evento que também muito me atrai. Queria saudar os prefeitos aqui presentes, prefeita de Monteiro, prefeito de Juazeirinho, prefeito de Bananeiras, que estão na prática já atuando aqui para que as PPPs se tornem realidade nos municípios. Falava agora há pouco o prefeito que quando o assunto PPP começou a surgir, eu estava na União dos Municípios da Bahia e era quase que uma assombração, prefeito. Ninguém acreditava que isso iria se viabilizar, muito menos para municípios pequenos. Isso vai ficar para as capitais, para os grandes municípios, isso não terá nenhuma viabilidade nos pequenos municípios. O senhor está provando aqui que isso já é uma realidade nos pequenos municípios, eu não tenho dúvida, e muito em breve nós teremos, diria assim, muitos exemplos, inclusive aqui no Nordeste, para que a gente possa apresentar. Há 15 dias atrás nós estivemos reunidos em Fortaleza, participando de um evento do G20 mais 20, inclusive o prefeito de Campina Grande também estava lá, Romero, e o foco daquela reunião, são os 40 maiores municípios do Nordeste, era exatamente PPP. Então eu diria que PPP é um assunto realmente, talvez do momento, é uma grande oportunidade. Os municípios estão realmente passando por uma dificuldade muito grande em termos de capacidade de investimento, ou seja, há uma cobrança da sociedade muito grande para que sejam investidos recursos em setores talvez que estejam mais necessitados, e os municípios têm que achar soluções para que realmente possam viabilizar as políticas públicas que possam atender as populações e trazer, sim, receita para esses municípios. Eu trouxe uma apresentação, uma breve apresentação, sobre o nosso FDNE, que é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que é o principal instrumento próprio da SUDENE, que tem como objetivo exatamente financiar o setor privado. E as PPPs, uma vez executadas pelo privado, e também concessões, nós podemos atuar indiretamente nos municípios, nos estados que fazem parte da área da SUDENE. Isso já é uma realidade na SUDENE, nós já temos experiências de financiamento de PPP, e eu vou mostrar exatamente para vocês como é que funciona e quais são as condições para que isso possa acontecer. Bom, esses são os números do FDNE. O FDNE completa esse ano 10 anos de atividade, desde a sua recriação. Na verdade, o FDNE demorou ainda, mesmo após ser criado, de ser implementado, digamos assim, pelo governo federal, mas nos seus 10 anos são 9 bilhões efetivamente já aplicados na nossa região. Temos ainda em carteira mais de 1 bilhão em consultas prévias aprovadas, que esperamos poder disponibilizar o mais breve possível. Um investimento total de 25,3 bilhões, e ali são os setores exatamente que nós atuamos, né? A indústria automotiva, a ferrovia, né? No caso a Transnordestina, que eu diria até que é um grande problema nordestino a ser resolvido, né? Um grande calço, digamos assim, uma preocupação muito grande para a SUDENE, porque é uma obra extremamente importante, uma obra que tem financiamento, um financiamento voltoso, não só da SUDENE, como Banco Nordeste e também BNDES, e é uma obra muito importante para o desenvolvimento da nossa região. Mas temos a indústria automotiva, e aqui embaixo nós temos um item que eu queria chamar a atenção, que é o saneamento. Ele tem 4% apenas digamos assim, dos investimentos totais dos recursos do FDNE, mas a tendência é que isso cresça aí, até por conta mesmo da procura e das consultas que nós temos tido lá na SUDENE. Essa linha de saneamento, na verdade, trata-se de uma PPP muito conhecida, que é do saneamento da cidade de Recife e entorno. É um projeto de mais de 5 bilhões,
No caso, a etapa que a Sudene participa tem um valor, à época, de 960 milhões, e a Sudene entrou com 460 milhões desse fundo, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Nós já estamos na 5ª liberação e já está protocolado também na Sudene a segunda fase, que tem um valor total de 1,6 bilhão. É um empreendimento fantástico e eu vou mostrar para vocês ali quais são as nossas prioridades para PPPs. Bom, esses são os setores prioritários. Na verdade, a pergunta que se faz é qual é o setor que não é prioritário. Na verdade, é um amplo número de itens e contempla basicamente toda a nossa economia, à exceção apenas de algumas cadeias produtivas que ainda nós não podemos, digamos assim, financiar. Até mesmo a indústria da defesa nós já estamos financiando. Fizemos essa alteração no ano passado e amanhã nós vamos estar assinando um protocolo de intenções com a RUAG, uma multinacional alemã, para a instalação aqui no Nordeste de uma fábrica de equipamentos para a defesa. É um investimento alto e que traz muita tecnologia acoplada a esse tipo de indústria. Esse é o enquadramento espacial do nosso fundo. Nós temos dois segmentos, né? As áreas prioritárias. Campina Grande, boa parte do Nordeste está dentro dessa área prioritária, que é exatamente as regiões integradas de desenvolvimento, as mesorregiões diferenciadas, municípios da tipologia no nosso PNDR, o semiárido nordestino. Então, nós, para a infraestrutura, saneamento e abastecimento, 80%, infraestrutura geral, 60%, serviço público, 60%, estruturador, 55%, outros setores, 50%. Nas demais áreas, a tabela de baixo, um percentual menor. A Sudene, ela não trata serviço público, não trata diretamente de PPP. Nós podemos financiar tanto PPP como concessões públicas, nós não temos esse recorte. O grande exemplo de concessão nosso é a Transnordestina, a PPP de saneamento de Recife, como eu bem disse, e no ano passado nós aprovamos também a possibilidade do tratamento de resíduos sólidos, para que as prefeituras, principalmente os pequenos municípios, possam. Essa é uma cobrança da sociedade, uma cobrança muito forte, os municípios têm dificuldade. Nós sabemos a dificuldade de que é fazer um aterro da forma como deve ser feito, e até mesmo a instalação de uma usina, né, de beneficiamento dos resíduos sólidos. E hoje a Sudene, através do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, e aprovamos isso também para o FNE, o Banco Nordeste, operado pelo Banco Nordeste, e tanto um como o outro já pode financiar os municípios através de concessão PPP para esse tipo de serviço. Isso é uma informação extremamente importante. Os prefeitos, a gente tem comunicado isso foi muito debatido lá em Fortaleza, no G20, mais 20, mas a gente sempre tem oportunidade, a gente tem passado essas informações, porque a gente acredita que isso pode ser aí uma oportunidade para que as prefeituras possam realmente dar um tratamento melhor para esse problema, que é exatamente os lixões que estão aí em toda a nossa região. Esse é o enquadramento de porte do FDNE. Nós tínhamos uma situação, até também o ano passado, a Sudene só poderia entrar em projetos acima de 50 milhões. Isso nos deixava muito distante dos médios, até dos médios, e dos pequenos negócios, as pequenas prefeituras, os pequenos projetos. No ano passado, nós aprovamos uma diminuição nesses valores. Podemos chegar na nossa região 15 milhões e nas demais regiões 20 milhões. Esse é o corte mínimo, mas temos ainda a possibilidade de aprovar projetos a partir de 5 milhões, desde que seja passado por um processo de análise pela diretoria colegiada da Sudene. Ou seja, um projeto em Bananeira de 14 milhões talvez tenha um efeito muito maior do que um projeto numa grande cidade de 100 milhões. Ou seja, o poder transformador desse projeto, prefeito, pode ser muito maior
o impacto dele para aquela comunidade, para a região como um todo, ele pode ser muito maior. Não é exatamente o valor que vai significar isso. Então, nós fizemos essa mudança e hoje o nosso fundo está, digamos assim, mais acessível para que ele possa ser utilizado pelos municípios. Esses são os encargos financeiros do FDNE, e no caso das PPPs, e aí eu falo de infraestrutura, serviços públicos de modo geral, nós temos ali 7,35 ao ano, né? E ali tem uma tabela que mostra exatamente quais são as prioridades setoriais, ou seja, se ele está na prioridade setorial, na prioridade espacial, ou seja, na área que a SUDENE tem, digamos assim, as melhores condições, e também ele for de infraestrutura, ele pode chegar a 7,35 e no máximo a 8,60. Há uma expectativa muito grande, e já nos sinalizaram que essas taxas cairão aí na virada do ano, e é uma expectativa. A Selic já está em 7%, então, ou seja, nós estamos até maiores do que a Selic, então há uma possibilidade, e a gente acredita muito nisso, que essas taxas, há quem diga que podem cair até 40%. Só para vocês terem uma ideia, nós temos recursos do fundo, algumas operações do fundo a 2,5. Então, esse seria, digamos assim, um sonho, voltar a operar com um patamar desse. Essa é a composição do projeto do FDNE. Nós podemos estar financiando apenas os investimentos fixos, apenas a compra e aquisição de terrenos que estaria fora, mas toda a parte de investimento fixo, ou seja, a exceção de capital de giro, nós podemos financiar, podemos chegar até 90% dos investimentos fixos, um recurso mínimo de 20% e até 80% do investimento total. E o fundo da SUDENE, ele não é incompatível com nenhuma outra fonte. Aqui acho que vocês tiveram, inclusive, a presença do BNDES. O funding fica a cargo do cliente. Ele pode pegar um pouco de FNE, um pouco de BNDES, um pouco do FDNE, ou seja, nosso fundo não é incompatível com nenhuma fonte de financiamento. Então, ou seja, pelo contrário, há até digamos assim, um conforto quando existem vários parceiros financiando o mesmo projeto, porque isso divide o risco e, digamos, fica mais palatável para aprovação junto aos agentes operadores, que no nosso caso pode ser Banco do Nordeste, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, ou seja, fica a cargo do cliente. Esse é o fluxo de tramitação do FDNE, é um fluxo relativamente simples, é uma consulta prévia junto à SUDENE, está no nosso site, são 30 dias para análise, esse início é completamente online, ou seja, não há necessidade sequer de se dirigir até a SUDENE, e depois tem todas as etapas e os prazos que estão adiante são até 90 dias, até 30 dias. Isso é para que o agente, o operador ou o empresário ele não tenha exatamente um prejuízo ao perder esse prazo. Então, nós temos um fluxo relativamente pequeno, desde, claro, sejam atendidos todos os requisitos. Isso não difere de nenhum outro financiamento bancário do mercado de modo geral. Bom, essas são as informações básicas, a gente está à disposição. As PPPs, como eu disse aqui, já são uma realidade. Iluminação pública, serviços de tratamento de resíduos sólidos, saneamento, que é uma grande prioridade, principalmente para a nossa região. E, enfim, uma gama de possibilidades. A todo momento nós estamos sendo procurados. Recentemente, acreditem, nós aprovamos uma alteração para poder financiar um projeto de ressocialização de jovens que estavam em condição, que estão cumprindo medidas socioeducativas. Então, o Estado da Bahia fez uma consulta ao fundo e nós levamos ao Conselho Deliberativo, o Conselho aprovou e eles vão apresentar já nos próximos dias uma consulta prévia com a possibilidade, inclusive, da SUDENE, através do fundo, financiar também uma atividade dessa natureza. Então, isso é extremamente dinâmico, nós acompanhamos naturalmente a economia e eu não tenho dúvida que logo, logo, muitos municípios vão estar, digamos assim, em parceria com a SUDENE para poder financiar
as suas obras e os seus equipamentos. Então, muito obrigado, estamos à disposição para eventuais dúvidas.